Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio da Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial e estou fechando aqui esse último episódio dessa série sobre discipulado e liderança. Qual é a conexão desses dois temas e como é que eles dão durabilidade, longevidade e impacto no seu ministério, não só como pastor, mas líder, empreendedor cristão ou líder na igreja. E hoje quero tentar responder uma pergunta de uma maneira bem simples. Qual é a coisa mais poderosa que você já fez? Bom, quando a gente pensa nessa perspectiva, você pode fazer uma lista bem grande de coisas e começar até a fazer uma brincadeira, um jogo ali entre elas, para saber qual delas foi a mais importante. Bom, depois de 43 anos de ministério e tendo passado por tantas oportunidades que Deus deu para mim, para Raquel, para minha esposa, para nossa família, eu posso de cara dizer para vocês que a coisa mais poderosa que eu já fiz até hoje foram discípulos. E não só porque isso também foi, depois da cruz, a coisa mais poderosa que Jesus fez, mas eu posso ilustrar isso de uma maneira bem prática por meio de histórias e de cases que ocorreram ao longo do tempo. Bom, mas para dar mais peso ainda para isso e você entender isso de uma maneira ainda mais prática, eu preciso compartilhar sem qualquer orgulho ou esnobação as oportunidades que Deus deu para a gente ao longo da vida. A gente sempre brinca que a gente brinca, mas é verdade, né? A gente é privilegiado. Eu e a Raquel somos extremamente privilegiados porque, primeiro, começamos cedo, não só no casamento, no ministério, etc. Eu fui estudar teologia com 17 para 18 anos e com 21 já era pastor. Mas, ao longo desses 43 anos, Deus deu inúmeras oportunidades que são especiais para nós. Então, eu tive a oportunidade de ser diretor de organizações, na área de ministério com jovens, na área de liderança, diretor de organizações da nossa denominação, causando impacto na vida de 500 mil jovens no Brasil, ajudando a causar impacto em igrejas locais, em mais de 10 mil igrejas locais. De outro lado, depois a gente serviu na equipe pastoral em duas igrejas, tanto em Vitória como em São Paulo, durante alguns anos, igrejas também privilegiadas que tinham uma referência no lugar onde estavam, na denominação e no cenário evangélico brasileiro, que foi o caso da primeira Igreja Batista de Vitória e depois da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, fundada pelo Ari Veloso, que na época era uma referência. Né? O Ari foi um cara visionário, futurista, que a partir da Igreja do Morumbi influenciava inúmeras igrejas no Brasil e no mundo. Tive a oportunidade de ser professor em seminários, em universidade. Depois, por graça de Deus, pressão da minha esposa e também as perguntas que as pessoas faziam, comecei a escrever. Nunca tinha imaginado ser escritor e Deus deu a oportunidade de produzir inúmeros livros, falar em conferências, organizar conferências pequenas, médias, grandes, gigantes, viagens por todo o Brasil e internacionais, e a lista vai embora. Como eu disse, eu não estou falando isso para esnobar ou para dizer que sou melhor do que qualquer outra pessoa. Mas quando a lista de oportunidades que você tem é grande e as coisas que você fez ou faz ainda ao longo da vida, a lista é bem grande, sempre fica difícil dizer qual foi a coisa mais poderosa que você já fez. Mas eu dei a ilustração exatamente para dizer com certeza, sem nenhuma dúvida, talvez como Paulo, ó, tudo isso aqui é esterco, porque a coisa mais importante que eu já fiz na vida foram discípulos. Nada é mais poderoso do que o discipulado. Tanto que foi a única coisa que Jesus mandou a gente fazer. Como o Ari Veloso dizia, o resto a gente inventou tudo. E eu poderia ilustrar isso com inúmeras histórias, mas escolhi uma história que eu tenho usado bastante recentemente, talvez até você já tenha ouvido eu falar em outro lugar, a história de duas irmãs, a Beth e a Evne, que fizeram parte dessa nossa trajetória.
A Beth e a Evelyn eram lá de Vitória, da nossa igreja, nós morávamos lá na época, passamos 7 anos lá, e depois que Deus começou a mobilizar a gente, a direcionar a gente para entender o que que era ser discípulo, o que que era fazer discípulos, o que que era implementar isso numa igreja local, que na época era centenária, tinha inúmeros ministérios, etc. A gente começou a observar que aquilo era muito mais poderoso do que a gente podia imaginar. Então, começamos, foi ali meia dúzia, depois 10, 15, 20, 50, 100, e anos depois, 7, 8 anos depois, a gente tinha mais de 1.200 pessoas no processo de discipulado, e a gente se dedicou a um grupo, inicialmente, que depois se transformou no grupo de líderes, e isso foi se multiplicando, e a história dessas duas irmãs, a Beth e a Evelyn, já foi talvez a história de pessoas que entraram no processo de discipulado ali na terceira, quarta, quinta geração, mais ou menos. Bom, elas entenderam, como outros, centenas de pessoas naquela época, entenderam exatamente o que era ser discípulo de Jesus. E elas começaram a viver isso de uma maneira intensa e profunda nas suas vidas. A Beth era professora na Universidade Federal, e a Evelyn também era professora, trabalhava com teatro. E depois de algum tempo, Deus chamou primeiro a Beth para ir para a Espanha fazer um mestrado. Ela recebeu uma bolsa e foi para a Espanha fazer um mestrado. Ah, e ela viu por meio disso a oportunidade de fazer discípulos num centro universitário que poderia se multiplicar para o mundo todo. Pessoas do mundo todo iam para lá. Depois a Evelyn também foi para lá. As duas já estão lá na Espanha há mais de 23 anos. E o tempo todo lá, elas entenderam que o chamado maior delas era fazer discípulos. Podia ser na universidade, podia ser com mulheres, podia ser plantando uma igreja, podia ser com outros missionários, mas essa era a essência, que é a essência da vida de todos nós. Deve ser a essência. Bom, a partir disso, houve alguns desdobramentos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é que, para elas permanecerem na Espanha, primeiro, a Beth precisou, durante alguns anos, se utilizar de um visto de estudante. Então, ela estudou, talvez por 12 a 14 anos na universidade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc., basicamente para permanecer ali e fazer discípulos. O objetivo não era simplesmente a cátedra, o objetivo era fazer discípulos, e a cátedra era a porta, a oportunidade, o meio pelo qual Deus estava permitindo isso. Ao longo desses 23 anos, elas mudaram algumas vezes, 2 ou 3 vezes, de cidades, porque Deus direcionou para ajudar a plantar uma igreja, ou soerguer uma igreja, ou começar uma nova equipe de missionários. Elas depois, sendo profissionais, se tornaram também missionárias nos últimos anos. E a partir disso, elas, por exemplo, discipularam um casal jovem espanhol, pastores, que começaram a plantar uma igreja do zero. Então, desde o zero, foram fazer discípulos, e essa igreja hoje tem talvez mais de 300 pessoas, quando uma igreja na Espanha tem 15 a 20 pessoas, uma mega igreja na Espanha, tirando um caso ou outro, tem 50 pessoas, e essa igreja tem 300. E dessa igreja já saíram mais 2 outras igrejas que foram plantadas, que tem talvez 120 cada uma. E eu me lembro que há um tempo atrás, conversando com a Beth, eu pedi para ela, falei, Beth, dá para você me dar uma ideia, mais ou menos, de quantas pessoas diretamente vocês discipularam ao longo desses anos? E ela ficou até brava comigo, porque ela falou assim, José, eu sou professor, eu registrei tudo desde o início. E ela me mandou uma planilha, né, com tudo isso, e foi impressionante olhar aqueles números. Mais de 1.100 pessoas que ao longo dos anos elas discipularam diretamente. Pessoas de várias partes do mundo, pessoas que continuam na Espanha e ajudaram a plantar essas igrejas, pessoas que causaram impacto em outros segmentos da sociedade, pessoas que se tornaram missionários na própria Espanha, espanhóis que se tornaram missionários na própria Espanha, que é um dos objetivos, né, do ser missionário e do fazer discípulos. E se a gente olhar para a história delas ao longo desses 23 anos, é uma história não só linda, mas
totalmente voltada para a essência da missão. E eu poderia gastar muito mais tempo compartilhando o que Deus tem feito por meio delas lá e de tantas outras pessoas que, desde aquela geração que a gente começou a investir, entenderam a mesma coisa, assimilaram os mesmos fundamentos da palavra e se tornaram esses discipuladores. Por isso, eu posso dizer com tranquilidade que a coisa mais poderosa que eu já fiz foi discípulos. A Beth foi uma líder de nova geração, de jovens e adolescentes em Vitória, depois no Estado do Espírito Santo, mas o potencial dela se expandiu e se multiplicou quando ela entendeu o que era ser discípulo e se tornar uma discípula de Jesus e fazer discípulos. E isso vem se multiplicando globalmente a partir do lugar que elas estão na Espanha, por tantas e tantas e tantas pessoas que elas discipularam, equiparam e prepararam para continuar a fazer isso. Mas perceba uma coisa, eu não sei se você atentou agora há pouco, eu disse, a Beth e a Evelyn não foram discípulas diretas, minha e da Raquel, por exemplo. A gente tinha amizade, se relacionava, mas elas já foram talvez quarta ou quinta geração de quando a gente começou o processo de discipulado na igreja. Ao longo desses últimos 20 anos, a gente não estava toda semana ligando, e aí, Beth, como é que tá? Você está fazendo a lição de casa direitinho? Você está fazendo discípulo? Você evangelizou, etc. A gente teve algum contato durante o processo de discipulado na igreja, porque elas eram de um outro grupo de discipulado, não do nosso. Elas foram influenciadas por esse grupo original aqui de líderes que chegou lá até a terceira, quarta, quinta, e depois 20ª, 30ª geração de discípulos. Depois elas pegaram isso, mudaram para um lugar, como o pessoal na igreja primitiva, olharam aquele lugar e falaram como é que a gente reproduz aquilo que a gente aprendeu lá em Jerusalém, né, ou lá em Vitória, nesse lugar. Depois elas pensaram como é que a gente ajuda um casal pastoral a plantar uma igreja aqui como missionárias, e fizeram isso, e já fizeram isso mais de algumas vezes. E elas estão sempre atentas ao que Deus está fazendo. O que Deus quer fazer, de que forma Ele quer fazer, como Ele quer fazer isso por meio da gente. Bom, percebam o seguinte, que com isso eu estou contando uma história, mas agora há pouco eu falei que mais de 1.200 pessoas participaram do processo discipulado naquela época. E depois, quando a gente estava na outra igreja que a gente participou da equipe pastoral, dezenas de pessoas também participaram disso. E eu não tenho nem ideia, gente, nem ideia hoje. Não dá para pegar a parede aqui, colocar um mapa e falar assim, deixa eu ver quantos discípulos eu fiz, quantos eles fizeram, como é que foi. Porque essa é a coisa mais poderosa que eu fiz. E a gente perde o controle dela. E quando a gente entende isso, a gente investe na vida de algumas pessoas ou de algumas igrejas, no nosso caso hoje, além de discípulos, hoje nós estamos concentrando a nossa energia, investindo ainda mais em pessoas como você que está me ouvindo, pastores, líderes e igrejas que precisam virar a chave e parar de fazer um monte de coisas que a gente faz que não vão gerar resultado, que você acha que são importantes, mas que não são importantes. E como é que a gente efetivamente dedica nosso tempo, nossa energia, nosso potencial para a coisa mais poderosa que a gente pode fazer, que é um discípulo. Se você fizer um discípulo ao longo da vida, já está bom demais. E se esse discípulo entender direitinho o que você ensinou para ele e demonstrou para ele e reproduzir isso, ele vai fazer outro e outro e outro e outro. E se você conseguir fazer 2 ou 3 ou meia dúzia, vai ser melhor ainda. Porque não é a quantidade, mas é a coisa mais estratégica e poderosa que importa. Foi por isso que Jesus, ao longo de 33 anos, investiu só na vida de 12 homens. Mas lá em Atos 18 a 20 diz que eles revolucionaram o mundo. Então, você está dedicando seu tempo, sua energia e seu potencial para a coisa mais poderosa que você pode fazer? Ou você está perdendo tempo com uma porção de coisas que não vão gerar resultado? Eu espero que você reflita bastante e pense como dedicar sua energia na coisa mais poderosa que você pode fazer. Se você quer se aprofundar um pouquinho mais nisso, eu sugiro esse livro, Discipulado que Transforma. Nós temos programas na Envisionar para ajudar a sua igreja a se dedicar a isso, e eu espero ouvir falar da sua história, que você se dedicou
a coisa mais poderosa que você pode fazer. Grande abraço, Deus te abençoe e até a nossa próxima série.